Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui é a Lucia Oliveira. Depois de um tempinho afastada, tô voltando. E vou dar sequência ao que eu tinha começado. Eu tinha começado a falar sobre os chakras. Então, os próximos 7 vídeos eu vou estar falando sobre os 7 principais chakras. E hoje eu vou começar pelo primeiro, que é o chakra base. O chakra base, ele fica da base da nossa coluna mesmo. Onde é ali bem perto, é chamado ossinho do cóccix, bem próximo do ânus. O chakra básico ele tem a cor vermelha. Ele está relacionado com o mantra dele é LAM, Lam, é uma das maneiras que algumas pessoas também falam que de harmonizar o chakra é você falar o mantra LAM, LAM, ou também usar a nota musical que é referente dele, que é a primeira nota, né? Lembra que eu falei? Do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, vai subindo. A primeira letra dele também é o Dó. Fala Dó, Dó também é uma maneira que alguns estudiosos falam de harmonizar, porque o nosso corpo está muito ligado também com som, com frequência, então ele absorve isso muito fácil. Quando a gente faz esse estímulo de som, ele também capta e ele consegue fazer essa transformação, tá? Eu vou deixar uma coisa aqui, eu fiz algumas anotações para que eu não perca uma linha de raciocínio e entregue todas as informações que eu julgo importante para poder estar falando sobre os chakras, tá, gente? Então não é só por falta de conhecimento, é mais uma maneira para eu não me perder. E sim, quando eu resolvi também fazer os vídeos, eu decidi falar sobre coisas que eu gosto, coisas que eu estudei, mas coisas que eu também não sou aluna, assim, a aluna mais aplicada de ter usado esse conhecimento e aplicado na minha própria vida. Então, muita coisa para mim está sendo também uma maneira de fazer uma revisão de tudo que eu já aprendi e juntar algumas informações para poder estar passando. Então, esse trabalho é muito mais, talvez, até para mim revisar minhas coisas. Então, eu estou passando de uma maneira até de aluno, de estudante, não como nem como professor, porque não é essa a intuição aqui, né? Eu não sou nenhum profissional da área, não trabalho nesse momento com nenhuma ferramenta, mas eu já venho estudando algumas coisas há um tempo. Então, com certeza, algum conteúdo e informações eu já tenho de acordo com os cursos que eu fiz. Embora a maior parte deles, como eu nunca trabalhei na área, então eu nunca apliquei. Então eu fui juntando, eu fui voltar algumas coisas para mim estudar, para mim poder fazer nos vídeos. Então por isso eu fiz as minhas próprias anotações para que mantenha essa linha de raciocínio, porque baseado nos 2 primeiros vídeos eu vi que talvez eu fale um pouco demais e aí eu fujo um pouco do assunto. Então eu me prometi a mim mesma que eu vou ser um pouco mais concisa nas informações que eu vou estar passando, beleza? Então assim, voltando às informações dos chakras, né? A principal função dos chakras, ele está ligado, o chakra base, ele está ligado a tudo que é a nossa instinto de sobrevivência. Então, ele está ligado à nossa parte financeira, à nossa parte material, o como nós lidamos com o dinheiro, a nossa parte sexual, essa questão básica, vestuário, segurança, moradia, ele está ligado com essas coisas. Só lembrando lá que eu tinha falado para quem talvez não viu o primeiro vídeo, os chakras, eles são pequenos centros de energia no nosso corpo. Nós temos vários, mas esses que eu vou estar falando, que são os 7 principais. O chakra da base, todos os chakras, eles são pequenos vórtices de energias que eles giram em movimento, roda circular, né? O chakra da base, ele tá ligado, ele é um vórtice que está ligado para as questões, ele está ligado para a Terra. Ele só tem alguns chakras nossos têm 2 vórtices, frontal e dorsal, mas o chakra da base, ele só tem um vórtice e é voltado para a Terra. Então, ele é voltado para a Terra, tem a cor vermelha, o mantra dele é o mantra LAM, a letra musical dele é a letra Dó, e vamos seguir. Como ele está ligado aí ao nosso instinto de sobrevivência, ele está ligado às coisas do nosso planeta, o como a gente lida com questões materiais dessa existência. Quando a gente tem problemas aí, às vezes muitos problemas financeiros, também está ligado com essa parte de desordem do nosso chakra. Na minha opinião, o chakra base, ele é um dos chakras mais, não vou dizer assim, mas mais importantes, porque ele é o primeiro. Porque toda a energia dele, se ele trava ali logo no primeiro, para ele subir a energia até a gente chegar no chakra da coroa, tem uma... Ele é muito necessário, ele precisa destravar ali para que essa energia sobe. Então, para mim, na minha opinião, é um dos chakras mais desafiadores. Até porque a gente aqui nessa dimensão, a gente tem boletos para pagar, a gente tem conta, a gente tem responsabilidades financeiras. E aí tá uma das maiores preocupações
que ocupam a nossa mente. Então, vamos pegar aí a nossa mídia. Ela deixa a gente muito assim com propagandas, tem muito apelo sexual que mantém a gente ali usando essa energia, pensando nisso, ficando assim sempre para o básico. Então assim, você vai saindo ali o básico, essa energia do básico, ele tá ligado então às coisas da terra. Então esse instinto de sobrevivência, então comida, alimentação, sexualidade. Olha quanta coisa a gente fica nisso e dinheiro é o que faz parte da nossa vida, digamos assim, cotidiana. Eu tô preocupada com assim, eu preciso trabalhar, eu preciso receber, eu preciso comprar, porque eu preciso me manter, uma casa, uma estrutura. As nossas questões sexuais, que ali também tem o sentido sexual da procriação, né, de instinto de sobrevivência da espécie, mas também tem a questão de prazer dele. Então a gente tá ali. Muito da nossa mídia deixa a gente envolvida só com essa questão do prazer. E o chakra base, ele já tá ligado a muitas coisas, assim. Uma sobrevivência, assim, mas também tá ligado muito a esses prazeres imediatos. Tanto na questão de repente, de alimentos, e isso a gente leva para a vida em vários outros níveis, porque essa coisa que a gente tem de buscar prazer imediato, então comprar, o nosso hábito às vezes de não cuidar dessa parte financeira, ser às vezes imediatista, em vez de fazer o planejamento, eu vou fazer uma compra, vou juntar o dinheiro para comprar depois. Então, não, ao contrário, a gente compra primeiro para pagar depois. São hábitos que são instalados aqui com a gente, que as pessoas conhecem, que está baseado nesse nível de consciência que a gente tem, que é o primeiro chakra básico. Então, ali está muito ligado a essas coisas materiais. Até que a gente vai subindo, para que a gente se chegue nessa elevação espiritual de pensar mais, não na coisa só material, nessa questão financeira, física, até ia pra parte espiritual. A gente às vezes esquece que essas coisas andam juntos, que quanto mais harmônico ela for desde aqui de baixo, a gente sobe melhor, mas muitas vezes sobe melhor no sentido assim, a gente leva práticas melhores, a gente começa a ver as coisas que tem. Que o material e o espiritual não precisa estar separado, eles precisam e deveriam andar mais juntos. E quando esses chakras eles estão em desarmonia, o chakra da base, as pessoas começam a ter aí, a gente pode ter problemas no aspecto físico, que aí vai pro lado das doenças, né? Não, desculpa, físicos a gente vai pro lado das doenças. A gente vai aí, às vezes a pessoa começa a ter dores físicas, hemorroida, porque como ele tá ligado lá atrás ao ossinho do cóccix, ele tá muito ligado ali à parte do ânus, a nossa parte de formação óssea e a nossa parte, pela glândula dele, a glândula que rege o chakra básico é a glândula suprarrenal. Então, geralmente isso é muito importante. Cada chakra, geralmente, ele tá ligado a uma glândula do corpo. Essa tá ligado à glândula suprarrenal. Então, ali ela pode ter problemas renais. Então, as pessoas, quando elas estão em desequilíbrio, quando se tratam de doença, então ela pode ter dores físicas, hemorroidas, fissuras anais, problemas ósseos, problemas no dente, porque também é a parte óssea, dores na coluna, lombar, depressão, insuficiência renal. E para a parte sexual, infecção urinária, impotência sexual, frigidez. E na parte emocional, às vezes pode ter uma agressividade, um nível de agressividade alto, um nível de, às vezes, ansiedade, depressão, que mais assim, a insegurança, a pessoa fica mais medrosa, porque a suprarrenal, ela tem o que ela libera no nosso corpo? A adrenalina. E quanto mais adrenalina a gente tem, a nossa capacidade de reagir diante das coisas, por exemplo, a gente está em situação de eminente de perigo. O que o nosso corpo libera, a primeira coisa aí é a adrenalina, a nossa capacidade de reação para luto ou corro, né? Mas assim você tem uma reação imediata. E quando esse sistema não está funcionando bem, uma das coisas que a gente para aí, esse sistema de reação nosso vai ficando mais lento, a gente fica mais com menos reação na vida, e isso afeta os outros aspectos. Aí entra, às vezes a pessoa fica mais apática, mais aquela tranquilidade, sonolenta, às vezes precisa de nem vou entrar aqui com o que é certo para sono, né? Algumas pessoas precisam de 7, outras pessoas precisam de 8, outras pessoas ficam bem com 6, mas nesse caso aqui fica excessivo, a pessoa às vezes precisa de 10, 12 horas para dormir, porque ela sente um cansaço muito grande, uma lentidão muito grande, parece que falta vida, energia. E a pessoa tem dificuldade, fica muito assim, ciúmes também faz uma parte, assim, a pessoa fica agressiva, essa questão do ciumento, aquela coisa da posse, sabe? Assim, não é só uma questão material, a pessoa fica possessiva, apegada às coisas materiais, está muito ligado às coisas aqui eu falo assim, essas coisas terrenas, o que é físico, o que a pessoa acha que é palpável e o que ela acha que é dela, né? A gente fica muito
no eu. Às vezes a pessoa fica muito egocêntrica, tudo gira em torno de mim, tem que ser do jeito que eu quero. E quando ela tá mais harmonia, ela tem mais compaixão pelo outro, respeita mais o outro, o espaço do outro, ela tem mais um senso do coletivo, né? Tem o meu, eu preciso sobreviver, mas eu penso também no outro, eu penso na dificuldade do outro, né? Tudo isso que a gente tá passando aí. Se eu fico, muita gente precisando de muita coisa. Então, assim, quando a gente tem essa questão um pouco mais de pensar no outro, essa questão da empatia, às vezes não é. Você não precisa doar, às vezes, a cesta básica, vamos colocar um exemplo, mas você tem um pacote de arroz, você tem alguma coisa, você tem mais essa coisa essa empatia de pensar mais no outro, né? A pessoa tem mais energia. A questão do dinheiro, gente, quando eu falo, então a gente fala assim, então a maior parte das pessoas, um grande número de pessoas tem problemas financeiros. A energia, quando a gente pensa, aqui a gente está trabalhando, então, assim, tem as coisas que a gente tenta equilibrar nos 3 níveis, né? A parte física, que é o meu corpo, então onde que isso atinge no meu corpo? A parte emocional, que na verdade talvez eu assim na parte emocional, depois o que atinge no meu corpo e a parte espiritual. Nós vivemos isso o tempo todo, isso é junto, não é separado. É por isso que o nosso corpo, eu falo assim, quando eu comecei a estudar, parece que assim é tudo tão fantástico, porque tá realmente tudo ligado, não tem como a gente separar, vou cuidar. Então, quando a gente está em equilíbrio, eu tenho que cuidar assim, pensar assim, no que é o meu físico. Então, o quanto essa energia trabalha o meu físico, o quanto essa energia trabalha as minhas questões emocionais, o quanto isso pode melhorar a minha questão espiritual, né? O dinheiro em si, ele é a energia. Aí a gente fala que quanto mais equilibrado uma pessoa esteja, melhor é a vida financeira dela, mais ela pensa para gastar, mais controle financeiro ela tem. Às vezes parece difícil pensar nisso, porque bom, o dinheiro vem do meu trabalho, e sim. E quanto mais equilibrado esse chakra tá, mais ideias a gente tem, mais senso às vezes, de criatividade, de se conectar realmente com esse campo do dinheiro, parece assim, de materializar dinheiro, parece que fica mais fácil. E para mim que estou falando assim, Luciane, como que é isso na sua vida? Sempre foi tenso. E por mais que eu já tenha estudado, por mais que eu já veja algumas coisas, eu falo assim, por isso que eu falei pra mim que é uma das partes mais desafiadoras quando você tem questões aqui. Como nós somos seres, então, que tem essa parte espiritual e tem a nossa questão das crenças, o que é formado no nosso subconsciente. O chakra base, ele tem todas as informações que a gente tem do círculo familiar, desde a nossa gestação até a nossa primeira infância, que vai aí, até a gente colocaria até os nossos 7 anos, 7 anos e meio. Essas informações sobre crenças negativas, como era a condição financeira da família, está arquivada no nosso subconsciente. E, em geral, Lúcia, mas você falou onde que está arquivado isso? A nossa coluna. A nossa coluna, pelos registros, a gente tem uma informação que fala assim, todos os chakras, os centros de energia deles estão arquivados com base na coluna. Então, como eu falei, o chakra base, ele está no chakra bem no finalzinho, quase chegando no ânus ali, que é o chamado cóccix, né? Tá no finalzinho da coluna vertebral. Pelos registros acásticos, todas as nossas informações da vida, tanto dessa vida quanto vidas passadas, eles estão alinhados na coluna. Então, os chakras, dentro deles, ele tem essa informação. E o chakra da base, tendo essa informação de crenças limitantes da família e o que eu já vim dessa vida, se a minha família, então, quando eu vim lá na infância, tinha problemas financeiros, a família tinha crenças com dinheiro, aquelas tem que trabalhar duro para poder ter alguma coisa na vida. Dinheiro é difícil. Às vezes a pessoa, quando estava grávida, a mãe ficava muito preocupada, porque às vezes estava numa situação ruim. Porque eu tô sem dinheiro. Então, todas as informações essas crenças que foram geradas ao longo desse tempo, dinheiro é sujo, o dinheiro é mau, os ricos têm dinheiro, então eles fazem mal, só são ricos porque eles roubam os outros,
seja lá o que for, gente, se pegar o caderninho que eu tenho aqui de anotação de crenças limitantes, elas sim, elas são, não vou dizer que são infinitas, mas elas são inúmeras. E cada um baseado, porque aí então assim, é o seu círculo familiar, onde que você conviveu, qual que era, qual que é, como que é o dinheiro no seu núcleo familiar, porque a visão de dinheiro para cada um, as crenças, tem coisas que de uma maneira geral parecem comuns, mas é muito específico de acordo com o seu ciclo financeiro. E assim, e quando a gente vem de uma família que tem já problemas financeiros, a gente já, bem ou mal, a gente tem incutido dentro de nós essa situação de escassez, que tenha problemas financeiros. Quer dizer que todo mundo, porque teve problema, vai ter? Não, a gente vê vários casos que a pessoa se sobressaiu, nasceu de um meio e foi para outro, mas alguma coisa nela mudou, o trabalho, a consciência, que fez com que ela caminhasse para um outro lado. Mas, de um modo geral, essas informações ficam ali dentro. É diferente de uma pessoa, às vezes, que já nasceu numa condição financeira mais estável, que teve uma coisa, condições mais calmas, mais tranquilas, para você poder crescer. Então, a consciência que essa pessoa vai ter sobre dinheiro é diferente de uma pessoa que nasceu já com uma situação de escassez. Tudo isso pode ser mudado? Claro que pode, mas só estou falando dessa maneira para entender um pouco mais por que a energia, quando a gente fala porque dinheiro tem a ver com os chakras, né? Porque está ligado às nossas crenças, é, crenças familiares, crenças limitantes, eu poderia dizer assim. Então, precisa ser trabalhado muito aqui. Mas aí eu vou trabalhar a energia do chakra base, na minha consciência o arquivo tá ali, o chakra está na base da coluna, mas como ele rege todas essas informações, onde a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o que está na nossa mente. E esses dias foi uma das conversas com uma amiga minha, né? Quantas terapias, como eu falei assim, eu já estudei várias coisas. Quanto. E parece assim, como a gente estuda, por que estuda tanto e às vezes parece que não muda? Lógico, alguma coisa ainda precisa mudar a chave aqui dentro para poder facilitar as coisas. E por isso que eu falo, não é uma coisa simples que você vai ter. Para algumas pessoas vai ser simples. Às vezes a pessoa pega a informação aqui, pô, é isso que eu precisava, já vira a chave e vida que segue. Mas talvez outras, talvez aí eu me coloco nesse lugar, parece que você ouve a informação, mas parece que ainda não faz sentido. Então tem coisas que precisa limpar. E hoje eu vejo, assim, de algumas coisas, quando eu comecei a estudar, para outros conhecimentos, como é que eu consigo juntar um pouco mais. E começa a fazer um pouco mais de sentido para que eu também libere a minha própria vida. E aí eu falei que esse chakra também, ele tem questões sexuais. Eu tive muitas questões sexuais, que foi, assim, como eu já falei nos outros vídeos, foi a grande base para mim começar a estudar. Foi baseado em problemas sexuais. Seja ele de que ordem for, está gravado também no chakra base. Então aí você fica, puxa, são duas coisas que você precisa limpar. Isso são as coisas, são impedimentos para a minha vida? Cada um reage de um jeito. Hoje eu estava vendo um vídeo do Paulo Vieira, que é famoso, coach aí na internet, né? Um vídeo dele, ele falando justamente sobre isso. A questão da reação. Todo conhecimento aplicado, ele é útil para mudar a nossa vida. E cada um vê uma situação que viveu, lê a mesma, às vezes eu falo assim, são 3 irmãos. Aconteceu uma coisa, cada um faz uma leitura diferente. Então, cada um tem uma reação diferente. É por isso que a gente fala assim, eu vou trabalhar, tenho tendências de cura quando a gente faz determinadas coisas. Esse final de semana, ontem, eu passei estudando de manhã um método também chamado Renemei, que é sobre cura, para auxiliar nos processos de cura. Então, aí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando a gente começa a estudar mais, você começa a perceber que tem outras maneiras. E eu falei isso porque nada, em nenhum sistema, seja nesse processo que eu busco de cura alternativa, seja na medicina tradicional, a gente não pode pegar a mesma técnica ou a mesma receita e dar para pessoas diferentes, ainda que sejam sintomas parecidos, e esperar que elas tenham o mesmo resultado. Porque cada um reage de um jeito, cada corpo reage de um jeito. Não é aquela coisa 100%. Por isso que a gente fala assim, quem que garante a cura? Não tem como garantir, porque nós somos seres individuais e cada um reage de um jeito. Então, por isso que a gente usa os termos assim, tem uma tendência de cura quando você melhora, quando você trabalha realmente a energia do seu chakra, quando você procura um médico por qualquer motivo desse, por exemplo, que eu falei, tem doenças físicas que a pessoa pode manifestar.
eu tô falando para não ir no médico só trabalhar isso, não. Vá, consulte o médico quando você tiver, mas entenda que isso é para chegar no corpo físico, ela provavelmente veio de uma questão emocional antes. Então, quando a gente trabalha essa questão emocional, a gente vai estar indo na raiz, trabalhar a raiz para poder curar essa a doença e melhorar o aspecto dela na nossa vida física, que é a questão aí até a energia do dinheiro. Então, às vezes eu tenho que olhar, vou lá olhar assim, mas agora que eu tenho consciência que tem mais coisas que eu posso trabalhar dentro da minha memória, dentro da minha mente, para poder trabalhar o meu próprio corpo, eu posso olhar as duas, eu posso trabalhar as duas, e quando eu trabalho as duas, imagina o resultado é potencializado, porque eu tô vindo de duas fontes diferentes. Eu não tô mais só ligada no que é a medicina tradicional, que é show, porque o médico estuda, ele tá aí para isso. E também vamos pensar assim, o mesmo dom de ciência que eu acredito que foi dado para ele, também é um dom divino, e ele se capacitou, ele trabalhou e ele vai te ajudar. Mas também tem a questão que eu bato nisso, que então volta para sua questão do corpo, volta para essa questão de conhecimento da sua própria energia. Tem mais coisas que a gente pode trabalhar. E quando eu falei do Paulo Vieira, voltando, ele estava falando sobre respeito às crenças. Estudar os chakras não tem nada a ver com espiritualidade, com religião, com nada. É simplesmente você ver que você tem um centro energético e sim, essa capacidade, esse centro energético, eu acredito que foi dado pelo próprio todo, Deus, universo, quântico, o que você quiser, que o nome que você se sentir bem de dar, mas vem de uma energia maior. Nosso corpo não é só físico, isso daqui só. Eu não acredito que é assim, isso daqui vai morrer, o que está no físico vai morrer, mas eu sou muito mais que isso, eu sou um ser espiritual e eu preciso, e essa conexão está em mim. Então eu posso trabalhar assim a questão medicina tradicional e eu posso trabalhar essa questão física no meu próprio corpo, tendo mais consciência disso, buscando harmonizar essas questões, fazendo tratamentos e me conectando com isso, tendo mais, ampliando a minha consciência de que o meu corpo, ele é único, mas ele tem níveis de consciência diferentes nele. Então, às vezes, eu não posso me abrir para nada disso. Eu só vou lá, tomo remédio e tá. Mas quando eu começo a trabalhar essas outras questões, eu começo a levantar, o autoconhecimento, eu começo a conhecer mais sobre mim mesmo. Onde que determinada coisa não tá surgindo no efeito na minha vida hoje, se eu tenho determinado tipo de doença, eu posso voltar lá atrás. Isso é uma crença limitante, isso tá vindo de uma emoção, então vamos procurar a causa, vamos mais na causa, não só no efeito. Vamos buscar mais a causa para poder curar a causa. E o Paulo Vieira estava falando sobre isso, a gente ter muito respeito sobre essa diferença, sobre a busca de cada um. Ele não fala nada assim relacionado a isso, mas sabe aquela coisa assim, eu olho do meu lado é 6, do lado que você olha é 9. E tá tudo bem, a gente tá olhando para a mesma coisa, mas cada um, baseado com o seu ponto de vista, com as suas próprias crenças, com o seu mundo, com as informações aonde você veio, vê as coisas de um jeito. E às vezes a gente fica brigando por questões que talvez eu diria que não vale a pena enquanto ela só fica na discussão, enquanto for para não agregar uma transformação realmente na sua vida. É só uma briga pelo ponto de vista. Você briga, eu tô falando briga. Quando você defende um ponto de vista, por isso, por isso, por isso, mas assim, sem brigar. Você só está falando, argumente, defenda. Eu acho que a gente tem que defender as nossas ideias, o que a gente acredita realmente, mas fazer isso sem brigar com o outro, respeitar mais a opinião do outro. Se um quer isso, se um apoia determinado. Tem os motivos da pessoa, ela tá baseado, ainda que talvez, pro seu ponto de vista, ela esteja com uma venda nos olhos e ela não está enxergando o que você enxerga, mas, gente, aí você vê se lá tem níveis de consciência, 7 níveis de consciência, 7 níveis de expansão, cada um tá em uma fase, então, ser mais amoroso, ter mais empatia mesmo pelo outro e respeitar. O chakra base, como eu falei assim, eu acho ele de extrema importância, porque a gente tá ligado nele com as coisas que a gente tem da terra, a gente precisa pagar boleto, a gente precisa comer, beber, vestir, tem casa, a gente tem essas preocupações com a gente, com a questão da nossa família, com a nossa saúde, com a nossa vestimenta. Então, porque isso faz parte dessa realidade que a gente vive. Não tem como ignorar isso e aí você assim, se eu olhar só o material e ignorar o lado espiritual, ainda assim eu estou incompleto. Se eu olhar, não, eu sou um ser espiritualista, não vivo mais disso. Ainda ontem eu estava conversando um pouco sobre isso, né? Como que a gente poderia, assim, vamos ver assim, o que essa pandemia trouxe, a gente saber que a gente conseguiu viver com menos consumismo, nesse sentido, mas é lógico, a gente não ficou sair para trabalhar, não precisou fazer, então essas pessoas talvez tiveram menos, você teve que
não ser apontada, tá sempre usando a mesma roupa. Tá, isso é um fato que aconteceu também. Mas talvez, quando eu falo talvez ser minimalista, não é ser também acomodado com a vida, não quer dizer que você não tenha que expandir, não querer mais, não querer coisas melhores, mas talvez sim, assim, otimizar mais seu tempo, viver mais, viver com mais qualidade, que tipo de liberdade a gente quer. E isso está muito atrelado com o básico, porque para viver essa vida de liberdade, às vezes precisa de dinheiro, precisa de uma consciência, mas assim, para quê? Por quais motivos? O que me motiva realmente a tá buscando isso, a tá querendo mais coisas, né? Qual que é o objetivo final? A gente fala sobre aqui, o chakra base, ele fala sobre quanto mais forte a gente tá, a gente tem mais clareza de dinheiro, tem mais clareza das nossas metas. Mas para onde a gente está indo? Então eu vou trabalhar, porque eu quero dinheiro, eu quero isso, tá? Mas legal. Mas muita gente fala que às vezes o dinheiro chega num ponto, né? Às vezes eu ouço várias pessoas e aí então assim, você começa a fazer dinheiro, você começa a ter os brinquedinhos mais caros, casa, carro, apartamento já é o básico, helicóptero, iate. E para cada um tá tudo certo, gente. Não tem. Tá tudo certo. Para cada nível financeiro de consciência que você tem conquistar as coisas. Mas muitas dessas pessoas falam que a hora que você conquista isso, o que realmente é de valor na vida? Tudo que eu quero eu consigo. Que legal, que show, que ótimo. Eu falo assim, sempre abençoe as pessoas quando elas falam que eu comprei um carro novo, comprei uma moto nova, comprei minha casa, me formei, é um diploma. Não interessa, abençoa as pessoas, fique feliz com o resultado do outro e tenha em mente que assim, que você também consegue alcançar os seus objetivos, mas felicite o outro pelas conquistas dela, pelas conquistas dele. E sim, e busque esse conhecimento para você. Mas quando você já consegue, tá nesse nível de você já consegue todas as coisas, as pessoas, eu vejo que muitas pessoas falam mesmo assim, o que é realização? Não tá mais só na coisa material. Tem que ter um sentido maior das coisas. Então, assim, aí é o transbordar na vida do outro, ajudar o outro. Eu preciso ter muito dinheiro para fazer isso? Não. Mas eu falando assim, quanto mais a gente tem, mais a gente pode fazer. E isso às vezes começa a dar sentido muito maior para a vida. A minha reflexão com o chakra básico é isso. Primeiro, se você se identifica com alguma coisa, são tanto no processo aí físico, doenças aí, hemorroida, problema renal, deixa eu ver aqui, também perdi um pouco. Coluna, lombar, infecção urina, frigidez, impotência sexual. Tá nessa área, então de repente começa a pensar que de repente você pode olhar alguma coisa aqui, problema financeiro, às vezes a gente pode olhar alguma coisa aqui que a gente não tá vendo da nossa primeira infância, trabalhando essas crenças lá atrás, para que a gente possa se desenvolver e ter uma vida melhor. Uma das coisas que eu falo assim, de que adianta também às vezes aprender sobre isso se você não. Como que a gente pode harmonizar os chakras? Para todos eles, uma das coisas que eu vou falar que serve vai ser meditação. Luciane, mas qual meditação? Eu, particularmente, uma das que eu gosto é a meditação dos dois corações, que é uma meditação do Mestre Showa Kokushui, que vem da cura prânica, porque eu gosto muito da sintonia dela, porque você, quando é aquela coisa da gratidão, né? Você ser grato, abençoar o seu planeta, abençoar a sua cidade, as pessoas, porque assim, tudo que vai e volta, porque você faz é movimentar essa energia. Mas é só porque você quer pra você? Não, gente, não vamos ser hipócrita. Mas assim, eu tenho consciência de quanto mais eu posso dar pelo outro, eu também vem pra mim. Então assim, eu gosto disso, porque ela faz isso, ela tem um momento que eu vou trabalhar pro outro, mas eu trabalho ao mesmo tempo pra mim. E me centra, trabalha todos os meus chakras. Mas pode ser qualquer meditação, um som. Às vezes eu falo assim, sempre você tá de olho fechado, tá contemplando a natureza, tá em contato. O chakra base, ele tem um elemento dele que é o elemento terra. Então a gente tem. Porque terra justamente está ligado nessas coisas físicas que a gente tem, nessa primeira necessidade básica que nós temos. Então, assim, uma das coisas que faz você ficar descalço, a gente usa, às vezes eu acho que intencionalmente, assim, os calçados nos protegem os pés, mas assim, principalmente assim, nos nossos dias mais folgados, a gente usa muita borracha no pé, das nossas chinelas, e isso bloqueia o nosso contato com a energia, porque ela é isolante, né? É um tipo de. A gente perde a conexão quando a gente tá. O couro, dizem que. Já ouvi falar que é melhor quando a gente usa calçados de couro, por ele ser uma coisa natural, é mais fácil esse contato com a natureza. Que os vegetarianos me perdoem aí, mas assim, isso eu já ouvi em relação a alguns estudos, né? Porque
o chakra base, ele tá. Como eu tenho essa coisa muito alimentação, às vezes as pessoas. Eu não sou vegetariana, tá? E também isso não faz diferença nenhuma pro que eu tô aprendendo, não. É que eu só falei do couro, porque assim, os vegetarianos, então, são pessoas que vão ser contra essa ideia de se usar coisas que venham de animais, né? Matar os animais. Mas em relação à conexão com a terra, vamos dizer assim, seria melhor o couro do que a borracha. E então, assim, pisar o pé, então ficar descalço dentro de casa ajuda, mas se você puder pelo menos ficar numa graminha, num lugar que tem contato com a natureza, aterrar bem os pés mesmo, tentar abrir os dedos dos pés mesmo, se conectar com a terra. E nesse momento que você está com a terra, ter essa consciência mesmo, eu estou me aterrando, porque os nossos pés, eles falam sobre os nossos caminhos na vida. Você pedir aí que, assim, que realmente seus caminhos sejam abençoados, que você fique livre, pedir para essa conexão da terra, que ela te libere energia para que ajude você a destravar, que você abra os seus caminhos na vida, que a gente tenha essa expansão, que melhore a nossa consciência, que a gente pede força para a natureza, para nutrir o nosso corpo mesmo. Então, assim, tá ligada com a terra. Então, quando eu me aterro, eu trago buscar essa energia para mim. Assim, o chakra básico também, assim, ele tá ligado ao sentir, o olfato, né? Então, assim, você pode fazer caminhada, às vezes andar, sentir o cheiro da natureza, sentir o cheiro da terra. Isso ajuda também. Então, na meditação, às vezes precisa ser uma meditação que às vezes aí eu vou sentar e tenho que ficar lá, porque eu tive uma dificuldade muito grande. Parar para meditar, para mim, até hoje, assim, às vezes é um certo sacrifício que eu tenho que fazer, assim, parar. Porque parar para meditar não quer dizer que você não vai pensar nada, ao contrário, os pensamentos vão vir. É você entrar em contato com algo além dos seus pensamentos, é entrar em contato com o seu eu superior. O chakra coronário, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas enquanto a gente está aqui mesmo, não interessa às vezes o parar, respirar, né? Que ele fala respiração de 3 tons. Você respira 1, 2, 3 e depois solta até em 7. Respirar e inspirar. Sempre pelo nariz, tá? Evita respirar pela boca. Sempre usar o nariz pra gente poder estar fazendo essa respiração. Então, pode ser assim, sentir o cheiro da terra, se conectar, respirar, sentir o cheiro da natureza, cheiros que vêm da terra, fazer esses momentinhos, mas isso harmoniza, aterrar, usar a terra, sentir o cheiro, assim, parar um pouco, ajuda a gente a harmonizar os chakras. Alimentação também. Se você for aí por qualquer nutricionista, qualquer canal que você fala que a gente deveria ter uma alimentação mais colorida. A alimentação também está ligado com o alinhamento dos chakras. A cor vermelha, né? Como eu falei assim, tem. Se a gente usa, às vezes, na alimentação, um ensinamento que eu aprendi uma vez é assim, de manhã, quando a gente pode comer uma colher de mel e comer alimentos mamão ou açaí, porque ele fala que são alimentos que têm energia vermelha. Então, quando você come, dá mais energia, dá mais vitalidade. E se você puder fazer uma caminhada depois, isso potencializa a questão de liberação de hormônios no nosso organismo para a gente poder ficar mais ativo, ficar mais vivo, até se libera um pouco. Às vezes as pessoas estão em quadro mais apático, essa coisa que está sem energia, muito sonolenta. Às vezes, se forçar um pouquinho, acordar mais cedo, faz o teste, come uma colherzinha de mel. Se você for da minha cidade aqui, Marília, fala comigo, manda um oi aqui, que eu tenho o Ricardo aqui em Marília, que ele vende de mel. Mas assim, come mel de manhã, o mamão, uma colherzinha de açaí, pode bater os 3 juntos, um ou outro, tomar um pouquinho, fazer uma amassadinha, comer, mas ajuda, a energia é vermelha. Então, às vezes, tá vendo que tá muito, muito fraco? Usa, gente, até a parte de baixo, calça, usar uma calcinha ou uma cueca vermelha ajuda para equilíbrio do chakra, porque ele tá ali embaixo. Então, o centro vai pegar a energia da cor e isso também faz entrar em harmonia. Então, ajuda, são pequenas coisas, mas não é coisa difícil, não precisa fazer uma coisa mirabolante. É uma coisa prática, às vezes que você tem aí, anda um pouquinho, faz alguma coisa, mas dá para melhorar a energia desse chakra, tá? Então eu acredito que pra mim o chakra base, ele é um pouco sobre isso. Lógico que aí na internet tem N informações se for para pesquisar sobre o chakra básico, sobre o chakra de modo geral, sobre o chakra básico, mas pra mim uma das coisas que eu acredito mais importante é isso. Você pensa saber onde que tá o chakra, qual que é a cor do chakra, que tipo de no caso de doença, ela pode estar atrelada no seu físico, onde que ela pode atrelar o seu campo emocional,
quando você está de forma negativa, aí o contrário, quando você está positiva, as suas questões de saúde, quando você está em harmonia com o seu corpo mesmo, ter essa consciência também que ela pode trabalhar a sua questão financeira e também pensar que você tem como organizar isso, né? Porque às vezes, eu falo principalmente essas informações, são de 0 a 7 anos, elas vão reger a nossa vida. E eu falo assim, gente, elas vão em tudo. Assim, eu tô estudando até um pouco agora, eu vejo as partes sexuais, como eu falei que são as minhas questões, mas tô vendo bastante coisa na área de constelação familiar. O quanto essa questão pai e mãe vem e o quanto essa primeira infância nossa reverbera em tudo na nossa vida. Tanto nos canais, quando eu estudo sobre prosperidade, volta muito lá, porque são essas crenças que estão associadas a essa primeira infância, que estão no chakra básico também, que falam pra gente ter que trabalhar elas. E isso reverbera na nossa vida de adulto e muita coisa. Se a gente olhar, às vezes, alguma coisinha que ficou lá, às vezes está travando a nossa vida. Então, às vezes precisa olhar, assim, abrir um pouquinho mais e olhar alguma coisa lá atrás para poder melhorar a nossa vida aqui e seguir para as coisas ficarem mais leves. Aí às vezes alguém pode perguntar assim, nossa, mas você falou que você já viu tanto, estudou tanto e algumas coisas não fluíram. Isso foi pra mim, como eu falei, cada um reage de um jeito. Outras pessoas que eu já conheço já passaram e já reagiram. E por que eu não desisto de estudar? Porque eu realmente acredito nesses estudos, eu acredito nessa integração do nosso corpo, mente e espírito. Eu acredito que tem muita coisa que a gente pode melhorar. E como hoje eu também acredito que a gente tenho outra existência, eu vim de uma existência, fiquei um tempo para amadurecer até eu poder descer de novo e eu vou para uma próxima existência, eu também acredito que enquanto espírito, esses nossos conhecimentos vão para uma outra vida. Então, por isso que eu não paro de estudar, assim. Às vezes eu estou fechando algumas coisas, pode dar um tempo mais em outra. Isso que eu estou fazendo aqui para esse canal é trazer um pouco, até uma maneira de eu revisar coisas que eu já fiz, que eu já estudei e trazer, explicando para vocês, a primeira pessoa que ouve sou eu mesma, então as minhas ideias vão ficando mais claras em relação ao meu próprio conhecimento. Sabe aquele acúmulo que a gente fala em tudo? Conhecimento, 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 conhecimento. O acúmulo de conhecimento na cabeça às vezes te trava também. Então, quando a gente fala ou quando a gente ensina o outro, foi uma das coisas que eu aprendi nesse tempo de pandemia, com algumas pessoas ficou isso mais claro. Quando você pega alguma coisa que você aprendeu e ensina outra pessoa, então você está reforçando o seu próprio conhecimento, a sua aprendizagem, e quando você se ouve, as suas ideias vão ficando mais claras. Então, isso é muito bom. Então, mais do que para qualquer pessoa, esse canal é um treinamento para mim. É um treinamento para mim poder falar sobre os meus conhecimentos. Então, para mim, vim ler, eu fiz uma anotação de 1,5 página, poderia ter feito muito mais. E eu penso, ao final desse trabalho, eu pretendo fazer, sim, um pequeno e-book da compilação dos chakras, de todos os chakras, para mim ter. Porque assim, eu revisando todo esse conteúdo, para mim é bom. Então, assim, revisar, porque é a base, estudar os chakras, ele tá na base de vários estudos que são da área da terapia holística, em várias terapias que você vai ver, você vai ver a base e você vai estudar, a gente vai falar sobre chakras. Então, é um ensinamento que vale a pena se dedicar um pouquinho mais, ler, dar uma pesquisada extra, não ficou alguma coisa clara, volta o vídeo e vê de novo, mas pesquisa outras coisas aí, porque tem muita coisa e isso é fundamental para N terapias que você vai estudar, saber dos seus pontos energéticos, do que ele influencia no seu corpo e no seu estado emocional e principalmente de como você pode auxiliar você mesmo a mudar. Então, é isso a minha contribuição de hoje. Esse estudo, como eu falei assim, é bom para mim poder estar falando, testando a minha própria oratória também, como eu falo, como eu me vejo no vídeo, e todas essas coisas, treinando a minha habilidade de conversar e quebrando a minha própria vergonha, porque assim, vou vir fazer um vídeo, né? Eu aprendi a parar de julgar menos, criticar menos, né? Pra poder vir fazer as coisas, porque o outro está fazendo, às vezes, algo que eu não fiz, então que direito que eu tenho de julgar, de apedrejar ele, se ele está tendo coragem de fazer algo que eu não fiz ainda. Então, e isso serve para qualquer coisa na vida que a gente for fazer. Então, menos pedras nas mãos, um pouco mais de amor e empatia, e vamos seguindo. Então, gente, por hoje é só, eu nem sei que hora eu comecei, eu falo que eu vou tentar fazer vídeos mais concisos, mas também isso é um aprendizado, eu vou melhorando, esse é o terceiro vídeo desse canal. E eu acredito que assim, que embora algumas coisas ficaram repetitivas, mas
entregar um pouco do conteúdo sobre os chakras. Para hoje é isso. E é um treinamento mesmo constante que eu vou estar fazendo, tá? Se você gostou, dê o seu like aí. Se você também não gostou, pode deixar o seu dislike, mas marque lá pra mim também porque que você não. Ou que você queria saber mais, ou que. Ou por que você não gostou, porque, como eu falei assim, isso eu vou melhorando continuamente, mas deixa. Faz um comentário aí com educação, como eu sempre falo, não precisa concordar, mas às vezes não ter atitude nenhuma é pior. Positivo ou não positivo é manifestar, é uma maneira também de você ser grato pelo conteúdo do outro, né? Pelo menos deixa um joinha, deixa um comentário, faz fala alguma coisa. Mostra que você pelo menos passou por aqui, se inscreve no canal, tá bom? Valeu, gente, por hoje é só, muito obrigado. Eu vou estar tentando não, farei postar vídeos aqui no canal toda terça e quinta-feira. Pretendo soltar aí às 7 da manhã, vou deixar já às vezes programado para entrar de terça e quinta-feira. Os vídeos, né, no canal, então para poder ter uma sequência aí para mim ir alimentando o canal sempre, tá certo? Obrigado, paz e luz para todos vocês. Até o próximo vídeo.